a mais um DayuCast by Perfect Pay, aqui nesse estúdio maravilhoso da Invest Smart XP, sendo que hoje o estúdio ainda ficou mais bonito, porque nós temos uma convidada muito especial. Ela é advogada, influencer e mãe. Aninha Fragoso, muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, por me receberem aqui, Dayu, Perfect Pay e Invest Smart, aqui nesse lugar maravilhoso. Vai ser um prazer passar esse tempo aqui com vocês, conversando. Grande prazer, a gente já te vê como uma imparável, uma das caras da nossa comunidade. Inclusive, não poderia começar sem falar daquele evento Da Invest Smart. da Invest Smart. Que Foi ela, sensacional. Quando a gente olhou assim no Instagram, a gente tomou um susto e falou, o que a Aninha tá fazendo aqui? assim, até para contextualizar para o público. Não, a gente vai ter que explicar essa história agora. Exato, a gente conheceu a Invest Smart e através de um amigo comum, enfim, e a gente foi no evento deles. Aí a Aninha, como uma membro do DayU, chegou e do nada assumiu o Instagram, começou a virar âncora. Como é que foi Vou isso? explicar agora a minha versão, pra deixar claro aqui. Eu tava conversando com o Gui tava fazendo os vídeos, né, pro DayU, num evento. Aí tava falando assim, Gui, vamos O Gui era começar... o outro videomaker, né? Outro videomaker. Falei, Gui, vamos começar a entrevistar as pessoas, vamos pegar alguém e falar como é que é ser imparável, vamos entrevistar os membros da comunidade que estavam ali, né? Foi uma galera em massa da comunidade do DayU, foi no evento da Invest Smart. Tinham pessoas que a gente conhecia, vamos começar com essas pessoas, vamos colocar eles aqui. Aí a gente bolou uma frasezinha, assim, uma pergunta que eu fazia para as pessoas, que eu agora não vou lembrar qual é, e eles respondiam, e a gente fez com várias pessoas, a gente foi parando nos estandes das pessoas, e assim, eu comecei a falar com gente que eu não conhecia. Entrevistar mesmo. Entrevistar mesmo, em nome do DayU. Só que eu não tinha avisado pro Game, não tinha avisado pra ninguém. A gente O tomou um negócio susto de aconteceu. alegria, porque a gente adorou. Pode continuar, pode fazer parte. Exatamente. Eu falei, gente, podia ter perguntado antes, né? Se eu podia fazer. Não, comecei a fazer e deu certo, foi super legal, Pô, né? foi muito bom. Isso mostra que assim, a gente faz negócios se divertindo e assim, essa criatividade, assim, o pertencimento faz com que a gente cresça junto. Mas assim, até voltando um pouco atrás, queria conhecer, assim, que você falasse, não só para os membros do DayU que já te conhecem um pouquinho, mas para nossa audiência, quem é a Ana, um pouco da sua história. A Bruna já antecipou, né? Que você, além da parte no direito, o que te motiva, o que te faz ser imparável? Bom, vamos lá. Meu nome é Ana Carolina Fragoso, eu tenho 31 anos, nasci no Meia, sou suburbana com muito orgulho e eu costumo contar a minha história de uma forma que fique muito claro que a gente precisa pagar o preço das coisas na nossa vida. Quando a gente faz escolhas, quando a gente tem objetivos, a gente precisa pagar o preço delas, né? E a minha história, ela é uma história que eu sempre paguei o preço pelas minhas escolhas. Então, eu nasci no Meyer, né? E o meu primeiro exemplo de empreendedorismo, eu não venho de uma família de advogados, eu não tenho nenhum advogado na minha família, eu não sei nem explicar direito o porquê que eu escolhi fazer faculdade de direito, né? Hoje em dia a galera quase não faz mais faculdade. E eu quis uma faculdade tão tradicional. Então, o meu primeiro exemplo de empreendedorismo foi o meu pai, na época, quando a gente morava lá no Meia. Eu nasci, a gente tinha muito essa questão da família, a família era muito unida, né? Todo mundo se ajudava um pouquinho da maneira que podia, a gente tinha uma realidade muito diferente do que é a minha realidade de vida hoje. E eu vi o meu pai, aos poucos, a nossa vida melhorava aos poucos, né? Eu via meu pai crescendo, aí ele comprava um carrinho um pouquinho melhor, depois a gente se mudou para um apartamento um pouquinho melhor. As coisas foram acontecendo e eu, criança, não entendia. Mas você achava que tava vivendo uma novela ali, cumprindo as etapas, basicamente isso, seguindo basicamente o a fluxo. vida, né? O fluxo da vida. E depois eu entendi, um pouco mais velha já, eu entendi o que aquilo ali, como aquilo ali aconteceu, como meu pai fez aquilo. Fui olhando, né? Poxa, por que tantas amigas minhas ficaram lá no Meia? Por que elas não saíram de lá? Por que elas não fizeram uma faculdade? Por que elas não estão trabalhando com o que elas me falavam que elas queriam trabalhar na época da escola? Né? A gente sempre tem sonhos, né? Nossa, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser arquiteto. Por que isso não aconteceu com elas? E aí aquilo foi matutando na minha cabeça, eu falei, cara, é isso, né? Eu acho que um caminho que eu gostaria de seguir, meu pai foi um grande exemplo na minha vida, um caminho que eu gostaria de seguir na minha vida é o caminho do empreendedorismo. E aí eu caí na faculdade de Direito, que teoricamente... Ele era um grande empreendedor? Não tem nada a ver. Meu pai é um empreendedor, ele é do ramo hoteleiro.
Perfeito. Meu pai se formou em educação física e hoje ele é empresário do ramo horteliro. Também não tem nada a ver com a formação dele, né? Então, foi um exemplo que eu tive ali dentro de casa. E hoje eu entendo exatamente o que fez o meu pai sair de um cenário de vida muito simples, de onde a gente morava, no Meier, no subúrbio, para o que ele tem hoje. E hoje que eu sou mãe, eu entendo exatamente qual é a força que move a gente. São os filhos. Não tem outra explicação. Com certeza. A gente vê que ficou até emocionada. Deve estar com saudade já. Não tem como, mas é muito curioso isso, porque tudo conecta demais, né? E na tua vida é muito nítido que isso tudo tá muito conectado. A gente vê você fazendo os stories sempre com a sua filhinha, até brinca com ela que ela é estagiária, né? Na verdade, eu descobri que, na verdade, ela é a chefe. Ela é a chefe. Eu ia fazer essa brincadeira. Eu levemente demorei um pouquinho pra perceber, mas a chefe é ela. Porque quem tá trabalhando ali sou eu, né? Ela tá deitada nos brinquedinhos dela, maravilhosa. Eu que tô trabalhando. Falei, gente, essa que é a chefe, ó. Exatamente. E aí você consegue mensurar, falar pro pessoal qual a diferença assim que você consegue trazer para tua filha com a tua vivência, com a tua experiência, com a forma como você foi criada pelo seu pai. O que você quer mudar, né, daquela época para agora? O que você quer que sua filha aprenda? Bruna, seja diferente de você. Eu penso muito no seguinte, a minha mãe, ela foi aquele exemplo clássico de mãe que abdicou da vida para cuidar dos filhos. E eu gostaria de ser um exemplo diferente para minha filha. Eu gostaria muito que a minha filha, quando ela crescesse, ela entendesse o seguinte: poxa, a minha mãe, em determinados momentos, ela não esteve 100% presente na minha vida. Mas eu entendo que a minha mãe estava fazendo isso pela carreira dela, pelo nosso futuro. A minha família hoje sou eu e a minha filha, somos só nós duas. Eu entendo que a ideia que eu quero passar para minha vida, para minha filha, é essa, de que, olha, a minha mãe é um exemplo de uma mulher que cuidou de mim, que foi uma mãe presente na medida que pôde, mas que também trabalhou, que também teve a sua carreira, que não abriu mão da vida dela e da felicidade dela em nome dos filhos. Eu tenho muito esse lema, essa pegada de que a gente pode ter tudo que a gente quer, sim, em determinadas medidas, em determinadas proporções. E, claro, pagando o preço pelas nossas escolhas, né? Eu hoje estou aqui, eu saí de casa super cedo, a minha filha não tinha acordado ainda, e ontem eu cheguei em casa super tarde, a minha filha já tinha ido dormir. Então, assim, eu paguei o preço por estar aqui. Eu pago o preço diariamente pelas minhas escolhas, pela escolha de não abrir mão da minha carreira. Mas eu gostaria muito que no futuro a minha filha possa ver isso como um exemplo de uma mulher que cuidou da família, cuidei dela, mas que também cuidei de mim. Que eu acho que é primordial para a gente cuidar dos outros, nós estarmos bem conosco mesmo, e com as nossas escolhas, com os nossos objetivos, a nossa felicidade, né? Com certeza. Você acredita que ela futuramente vai conseguir ter na cabecinha dela essa comparação de, a minha avó cuidou da minha mãe assim, a minha mãe me cuidou assim, eu vou tentar buscar esse equilíbrio, porque esse equilíbrio é justamente a nossa liberdade que a gente sabe que a gente está adquirindo agora, né? Que... Por exemplo, a lei do divórcio, você deve saber melhor do que eu, foi em 1970, recente. Então, as mulheres se tornaram mais livres agora, né? Antes a gente era super dependente dos homens para tudo. Então, você acredita muito que você vai conseguir trazer isso para tua filha, que vai melhorar, as coisas vão ficar mais fáceis, né? Até o empreendedorismo feminino a gente sabe que não é fácil, a gente passa por... eu espero que sim, né? A gente cria expectativas que às vezes a vida acaba levando para um outro lado, mas eu espero, a minha ideia, né, o meu objetivo é que ela veja isso, assim, essa diferença nas gerações de como mulheres foram criadas, né? A gente fez um briefing um pouquinho, eu contei um pouquinho da minha história, como era a minha vida na minha infância. Como a gente não tinha uma condição financeira boa, meus pais jamais tinham condições de pagar uma babá para cuidar de mim. Então eu ficava com a minha avó. E na casa da minha avó, o que eu aprendia? Eu aprendia a fazer bolo, eu aprendia a fazer comida, eu sei costurar. Se eu precisar fazer uma bainha na minha calça, eu faço rapidinho. Eu sei fazer comida, eu sei me virar, eu sei cuidar da casa. Isso eu aprendi
com aquela criação tradicional, né? Aquela criação familiar e tudo mais. A criação que eu gostaria de passar para minha filha é já essa visão diferente de que, olha, o mundo mudou. E ela, quando ela crescer, quando ela tiver a minha idade, quando ela chegar nos 30, na fase profissional da vida dela, eu quero que ela tenha essa escolha também. Eu acho que ela vai ter mais escolhas ainda. Exatamente. E eu até vejo muito isso, porque assim, a gente vê que os nossos pais, eles fizeram o máximo que eles podiam com os recursos que eles tinham. E com o avanço das coisas hoje, a gente vê hoje inteligência artificial, um monte de novas tecnologias que aceleram o nível de informação, a gente vai ver o avanço cada vez maior e a diferença entre os filhos para os pais cada vez maiores. Por isso que, como você está no assunto de criação e tudo, eu achei bem legal pelo fato de você também trazer essa liberdade para ela e ela também entender as escolhas que você fez pelo momento de vida que você tinha. Exatamente. Entendeu? Acho que é aquilo, a gente fazer o melhor com o que a gente tem agora. Né? Esse é o melhor que eu posso fazer por ela, na minha visão. Você acha que isso tem a ver com a autoestima que é passada? Eu acho que isso tem a ver com liberdade. Eu acho que cada vez mais na história, na nossa história como comunidade, né? E aqui você é o nosso grande líder de uma comunidade, você entende mais disso do que eu. Na história da nossa comunidade, na nossa vida em sociedade, as mulheres, elas demoraram muito para ter liberdades. Liberdade principalmente de escolha. E aí eu não tô nem entrando na parte de liberdade financeira, liberdade geográfica, que a gente sabe que é mais difícil pra gente. A gente não tem, nem tantas mulheres têm liberdade financeira, muitas permanecem em casamentos, em famílias, mas em situações super ruins por conta de questões financeiras, por não ter como se sustentar sem um marido que às vezes é agressora, é uma pessoa, tá ali num relacionamento abusivo, e elas não têm essa liberdade financeira de sair. E a gente também não tem liberdade geográfica, porque se a gente for reparar, você sabe também que eu viajo muito, né? Já viajei mais de 30, me perdi um pouquinho, mais de 30 países eu sei que eu tenho. E eu já fui em lugares como, por exemplo, leste europeu, já fui em países da África. A gente sabe que não existe liberdade geográfica para todas as mulheres no mundo ainda. Mas quem sabe, quando a minha filha tiver a idade dela de viajar ao mundo, se ela quiser, ela pode frequentar um país, ela pode conhecer um país no Oriente Médio tranquila. Coisa que eu não posso hoje. Sim. Eu não posso Legal. ir num país árabe sem um homem do meu lado. É complicado a gente falar disso, né? É engraçado mesmo, porque assim, E aí a gente vê níveis culturais, né? E aí o que seria liberdade? Assim, eu acredito que é até meio polêmico dizer que a liberdade, ela nunca é 100% na minha visão. Porque a gente tem Aí já é meio viagem também, desculpem. Porque assim, a gente tem liberdade baseado no conjunto de experiências que a gente teve, na hierarquia genética e o quanto nossos pais, vós passaram pra gente e no nível de informação que a gente tem. Por quê? Liberdade a gente entende que seria o quê? A gente fazer o que a gente quer a hora que a gente quer? A hora que a gente pode? Isso seria liberdade pra você? Eu acho que a liberdade, ela deve vir acompanhada da responsabilidade. Exatamente. É aquele assunto sobre pagar o preço que a gente comentou no início do podcast. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas saiba que você vai ter que pagar o preço por isso. Exatamente. Aí a viagem que eu ia chegar é nesse sentido. A gente entende que a liberdade, ela é baseada na responsabilidade, ela é baseada no nível de conhecimento que a gente tem, nas escolhas que a gente quer fazer. E a gente vai aumentando o nível de consciência baseado na velocidade que o mundo vai trazendo as informações pra gente e a gente vai interagindo com elas. Isso traz, consequentemente, mais liberdade. E mais E responsabilidade. mais responsabilidade. Por isso que, assim, o fato da comunidade é muito legal nesse ponto, no ambiente, porque a gente também se relaciona e tem vantagem competitiva, vantagem na informação, à medida que um está aprendendo com o outro. E aí, até estendendo um pouco o assunto, né? Pegando sua linha cronológica, você falou de início que um pouco da sua história. Agora, assim, como que é hoje a Ana profissional? Como que você está se estruturando?
o que você achou legal hoje? Estar no DU, por exemplo, estar em ambientes bacanas, e por que você acha que todo mundo também deve ir para o caminho de ambiência? Eu acho que uma coisa que mudou muito a minha carreira da Ana, no início da carreira, desde 2017, eu iniciei no digital, né? Isso é uma parte muito importante do meu trabalho. Aliás, ela sempre foi. Eu acho que eu nem consigo separar a minha advocacia do meu trabalho no digital. E ele, ao longo desses anos, ele se desenvolveu muito. Como você falou, né? As coisas vão mudando e a gente vai acompanhando ou não. Tem gente que não acompanha e fica para trás. A gente sabe, a gente conhece vários exemplos, né? Tanto no mundo digital quanto em outros mercados também. Quem não evolui, quem não acompanha as mudanças, vai ficando para trás. Eu me lembro da primeira vez que meu pai comprou um computador lá em casa, na época da internet de escada, aquela internet que você ligava e aí fazia aquele barulho, que eu não vou nem fazer aqui nesse microfone, era da IG, que você tinha que discar a internet e acessar, e não sei o que, você só conseguia fazer isso de madrugada, era mais fácil. E aí, um belo dia, a gente no telefone com a minha avó falando assim, minha mãe falou alguma coisa, um comentário, tipo, o computador tá com vírus. Aí a minha avó, que vírus, menina? Como é que o computador vai estar resfriado? Então, assim, a minha avó não sabia usar um computador, não fazia ideia do que era um computador, porque ela não se atualizou. Eu acho que isso é um bom exemplo do que acontece, né, se a gente não se atualiza no mercado. E desde 2017, eu entrei na faculdade em 2010, me formei em 2015 para 2016. 2017, eu estava trabalhando num escritório aqui no centro do Rio, e eu iniciei esse trabalho digital, essa parte digital do meu trabalho. E até hoje, já são 2017 aí 7 para 8 anos, é uma parte muito importante do meu trabalho. E eu vejo que foi muito engraçado, porque no início eu era muito criticada. Eu fui muito criticada no início do meu trabalho digital. Está se expondo como advogada na rede social, né? Exatamente. A advocacia, queira ou não, gostem ou não, é uma profissão tradicional. Advocacia, medicina, existem certas expectativas que as pessoas criam sobre um profissional. Padrão, né? Padrão. Você tem que estar parecendo ser uma advogada. Né? Exatamente. E quando você faz algo na sua área, numa área que é uma área tradicional, você faz algo disruptivo, você faz algo diferente, é claro que você vai ser criticada. Não tá mais andando com a manada, né? Óbvio que você vai ser. Você saiu da manada, as pessoas vão te criticar. E eu me lembro, eu ouvi histórias depois de pessoas que vieram falar comigo muitos anos depois, falavam, nossa, a gente pegava print dos seus posts, mandava no grupo, ficava todo mundo rindo. Eu ouvi histórias assim, nossa, a gente estava uma vez num bar e o assunto era você, tava todo mundo falando dos seus posts e não sei o quê. E hoje em dia, principalmente depois da pandemia, todos os advogados que eu conheço, dessa época que vieram falar comigo, todos os advogados que me criticavam naquela época, lá em 2017, 2018, todos eles estão no digital. Todos eles Aninha, fala, dá um close agora, fala pra eles, viu? Eu avisei. Sim, não quiseram me acompanhar. Eu avisei, eu ensinei, eu ensino até hoje, entendeu? é só assim, tem espaço para todo mundo. Eu acho isso muito bacana, né? O digital, ele tem espaço para todo mundo. E respondendo a sua pergunta, Guime, eu vejo o seguinte, a sociedade, ela espera algo de certas profissões, principalmente profissões tradicionais, como advocacia, medicina. E quando você traz alguma coisa nova, eu sempre busquei trazer as novidades, sempre busquei trazer essas questões do mercado digital para o mercado do direito, que é um mercado tradicional. Esse sempre foi uma parte muito importante do meu trabalho, trazer novidade para o direito, trazer inovação. Então, por exemplo, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na verdade, acho que foi 2019, 2018 ou 2019, eu fiz um curso pelo Close Friends. Você lembra quando o Close Friends virou moda, a galera vendia o Close Friends? Sim. Eu falei, eu vou dar um curso no Close Friends. Porque a galera já tá ali, já tá com o telefone na mão, eles vão olhar e já assistem o conteúdo exclusivo que eu fiz ali para eles. Eu fiz um curso no Close Friends em 2000 e sei lá, bolinha. Inclusive, temos o pai do Close Friends na nossa comunidade, Gabriel Trindade, foi o que inventou a monetização, esse modelo lá. Exatamente. E aí a gente usou, mas conta aí, perdão. Não, imagina. E então eu sempre busquei trazer essas coisas do mercado digital para a área do direito.
Hoje em dia, elas são muito mais bem aceitas, mas antigamente não era. Então, novamente, aquela questão que eu falei no início, a minha história, ela sempre foi de pagar o preço. Eu paguei o preço por ser criticada lá atrás. Eu paguei o preço por ter trago uma inovação para minha área, que era a crítica, naquela época. Sim. Hoje em dia, todo o meu mercado já percebeu que eles precisam estar nas redes sociais, eles precisam de um posicionamento digital para sobreviver, para se destacar na área do direito. Hoje em dia somos mais de 1.600.000 e lá vai bolinha de advogados. Então, como você se destaca? Criando a sua comunidade, criando a sua rede de contatos ali na internet. A internet, ela sempre foi importante para mim, inclusive para prospecção de clientes. Sim. No direito, no meu escritório. Não, eu vejo que aproxima muito, né? Porque você tem essa questão do direito ter um vocabulário mais rebuscado, as pessoas não entenderem tanto. Então, você tá ali, dia a dia, podendo falar, você acaba, na comunidade, né? Aproximando e facilitando o vocabulário, o entendimento, a comunicação, tudo. Exatamente. Eu vejo que o profissional do direito, ele tem de 2 a 3 grandes comunidades, grandes públicos, né? Que a gente chamava antigamente de persona. A gente não chama mais de persona. Persona é old school. A gente não usa mais esse termo. A gente tem as nossas comunidades, nossos grupos ali dentro. O advogado, hoje em dia, que ele quer usar a rede social para se posicionar, para prospectar clientes, para trabalhar, ele tem de 2 a 3. Por que 2 a 3? O primeiro grupo é o grupo que ele vai se posicionar para clientes e possíveis clientes que ele vai prospectar ali nas redes sociais. O segundo grupo são os pares, são os nossos pares, os outros advogados. Como nós somos vistos pelos nossos colegas de trabalho. Isso é importante. Isso é importante para a criação da nossa autoridade, da nossa referência, no nosso área, no nosso nicho. Isso, brand pessoal. Isso é branding. Isso denomina com que grupo de advogados você vai andar, se você vai ser convidado para palestrar, para estar nos congressos, se você vai ser bem visto pelos seus colegas ou não. E isso tudo você determina pelo seu posicionamento. Você criou esses 2 grupos. E existem advogados ainda que criam esse terceiro grupo, essa terceira comunidade, que é dos alunos. Que eu me incluo, né? Que eu faço parte. Eu, além de ser advogada, tenho meu escritório, eu ainda dou minhas aulas, tenho meus cursos online. Então, eu ainda tenho a minha comunidade de alunos. Então, e tudo isso está no mesmo lugar. Tem essa interseção entre todo mundo e ainda tem as pessoas que me acompanham pelo lifestyle, pela questão de serem uma influencer também, a questão de falar um pouco de maternidade, um pouco de moda, de como a gente se vestir, de imagem pessoal. Então, isso tudo acontece no mesmo ambiente. É muito louco pensar nisso, né? Muito louco. Muito. Você vê que isso é um dos seus diferenciais ou você acha que isso tem que ser um padrão? A pessoa vincular também o seu pessoal ali, ter essas comunidades, ter essa forma de trabalho no digital? Não, eu vejo que isso é uma coisa muito minha. É tipo uma extensão, você vê ali como uma extensão sua e por isso é genuíno. Eu não sei ser um personagem. Existem pessoas que criam personagens para se posicionar na internet, né? Eu não sei ser um personagem. Eu sou isso aqui. Então, se eu sou isso aqui, você vai ver a Carol mãe, você vai ver a Carol que adora viajar, você vai ver a Carol em casa, que de vez em quando compartilha uma receita de salmão, sei lá o quê. E você vai ver a Ana Carolina Fragoso, advogada, você vai ver a Ana Carolina Fragoso, que palestra, que dá aula, que participa das instituições, das principais instituições de direito tributário e financeiro do Brasil e internacionais, que está na Associação Comercial do Rio de Janeiro como conselheira. Você vai ver a Ana Carolina Fragoso, mas você também vai ver a Carol. Muito bom. Eu vejo que é uma junção das personalidades, sabe? Por isso que não tem como imitar. É assim, pra mim, eu vou falar por mim. No caso, assim, eu fico muito mais à vontade aqui. Numa conversa de podcast aqui, assim, confesso que eu até tô me descobrindo muito mais, que eu tô adorando. Mas no Instagram eu fico meio forçado, eu me sinto assim. Eu vou filmar, tem que fazer o quê? Entendemos o que tem que ser feito ali, respeitamos também os coprodutores. Mas enfim, o que eu vejo é que nesse caso não é para todo mundo. Mas você atuar dessa forma, né? Mas você acredita que todo mundo consegue atuar de alguma forma no digital? Achar alguma caixinha? Ou
as pessoas podem empreender ou devem buscar seus caminhos independente desse tão digital, marketing digital que todo mundo fala? Não, eu acho que como você falou, todo mundo tem espaço para todo mundo. Você tem que entender qual é o formato que você mais se sente à vontade. Existem pessoas que estão no digital, faturam milhões no digital sem aparecer. Estão 100% nos bastidores. Podem ser os coprodutores, podem ser os gestores de tráfego, podem ser, inclusive, profissionais. Eu dei uma palestra uma vez na OAB e eu ouvi de um advogado, tá? Ele falou o seguinte para mim: doutora, eu só faço Google Ads e eu não dou conta de atender todos os meus clientes. Eu faturo mais de 50 mil por mês só com um anúncio que eu coloquei 150 reais no Google Ads. Eu não consigo dar conta. Esse cara, ele não tem um perfil nas redes sociais. Ele só fez um blogzinho, colocou um negocinho lá no Google Ads que vai pro WhatsApp dele. Por isso que é bom sempre deixar claro, porque a gente às vezes vê pessoas com relevância no digital e quer replicar e acredita que é só esse caminho. Não, assim, tem várias áreas. Não é. E isso você só vai encontrar quando a pessoa tiver autoconhecimento. A pessoa que tem autoconhecimento, a pessoa que se conhece, ela vai saber qual caminho ela se sente melhor, mais confortável para desenvolver a carreira dela ali. Eu ouvi uma frase genial, que era assim, eu não vou lembrar quem me falou, mas enfim, se até o final do episódio eu lembrar, eu boto aqui, eu boto nos créditos. Eu não crio uma vida para o meu modelo de negócios. Eu crio um modelo de negócios que se enquadre no meu estilo de vida. Isso é a cara do Michel Elal. Pode ser, mas eu não sei. Enfim, me falaram isso recentemente, mas é a cara dele mesmo. É a cara dele. É a cara dele. Eu fiz uma call com ele essa semana. Mas não foi onde ele me ajudou a estruturar algumas coisas do meu horário, das minhas agendas, e isso é a cara dele. Ele realmente estrutura o seu negócio em torno da sua vida, que eu acho que é um grande erro dos empreendedores, né? A gente quer fazer tudo, a gente quer resultado muito rápido e a gente foca muito no trabalho e deixa a nossa vida de lado. Acho que é por isso que tantas pessoas acabam se frustrando. Porque veem que aquilo que fazia elas felizes, eu não tenho mais um momento com a minha filha, eu não tenho mais um momento com a minha família, eu não consigo mais sair para encontrar meus amigos, eu só trabalho. Claro, tá errado. Você criou o seu modelo de negócios e ele tomou conta da sua vida inteira. Sendo que tem que ser ao contrário, você tem que ter uma vida e focar num negócio, ter um negócio. Quando que você vai parar, né, para realmente cuidar do próximo e de você mesmo, né? Acaba que vira um vício a questão do trabalho, né? E a comparação também eu vejo que é algo muito prejudicial, principalmente para essa galera do digital agora. Tem muito essa comparação e aquilo que a gente estava falando anteriormente, o teu mundo, o teu ecossistema é voltado para a forma como você lida com a tua vida, a tua personalidade. Não tem como você... Não, vou criar tudo que a Ana Fragoso tem porque funcionou. Não, gente, não é assim. Cada pessoa é de um jeito, de uma forma. E eu vejo que isso tem muito a ver com as experiências que você teve e as experiências que você vem tendo agora, que você chegou a comentar com a gente sobre associações. Queria que você falasse um pouco mais sobre elas, a tua participação. Eu vejo assim... Não são poucas associações. Não são poucas. Muita gente me pergunta assim, nossa, como você dá conta de tudo? Pode usar cola se quiser. Como é que você dá conta de tudo? E eu falei, olha, tem que ter muita organização. Eu sei que tem uma frase, né? É muito comum na internet as pessoas até brincarem com isso, né? Como é que você dá conta de tudo? Eu faço tudo mal feito. Não, eu detesto fazer coisa mal feita. Detesto, tenho pavor. Fico realmente mal, incomodada. Se eu feito faço é melhor que perfeito. Tem Aí isso. entrega de qualquer jeito lá, né? Já viu aquela foto do cavalo? Quando você, no final do cavalo é só uma linha, assim. Tipo... Pois é, eu não gosto de fazer as coisas. Eu já recusei muita coisa, inclusive eu já recusei convites de associações para fazer parte, porque eu preciso entender como é que funciona a dinâmica daquilo ali para ver se eu consigo encaixar no meu negócio e na minha vida, né? Eu acho que essa é a questão principal. Uma coisa que foi muito importante na minha carreira foi aprender a dizer não. Eu disse muitos nãos. Parece que eu faço muita coisa, parece que eu tenho muitas programações, uma agenda muito intensa, mas para chegar aqui, eu disse muito não para muita gente. E isso é muito difícil. E sem fechar a porta. Sem fechar a porta. Isso que é o mais difícil, falar não sem fechar a porta. Sem fechar a porta, exatamente. Isso, olha, eu demorei para aprender. Tá? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, sabe,
bater na mesa e falar, não, isso aqui é isso assim. Eu sempre tive esse excesso de energia yang que falo, né? Sempre fui uma pessoa com muita energia de fazer muita coisa. E aprender a equilibrar isso é uma tarefa que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos. Aprender a equilibrar essa minha personalidade, como você falou, assim. Hoje eu entendo que existe a Ana Carolina Fragoso, mas existe a Carol. Sim. E eu tenho que dar atenção para as duas. Para as duas, é isso. Eu tenho o momento da Ana Carolina Fragoso essa. e eu tenho Adorei. o momento da Carol. Você tem que entender quem é o Guime e quem é o Guilherme. Não Exatamente. deixa o Guilherme morrer. Durante um tempo da minha vida, eu deixei a Carol morrer. Sabe o que eu ganhei com isso? Burnout. Foi só isso que eu ganhei. 21 intolerâncias alimentares, tinha mancha Isso é no meu a corpo. melhor coisa que a gente pode falar para quem tá ouvindo a gente. É aí nessa linha também, né? De entender qual é a pessoa física, qual é a jurídica, como separar elas para também não sofrer burnout. Pode Exato. seguir. A gente tem que separar a nossa pessoa jurídica da nossa pessoa física. Para quem é empreendedor, para quem é profissional liberal, isso é muito difícil. Porque durante muitos anos, hoje em dia não mais, mas durante muitos anos, eu era 100% o meu negócio. Eu era 100% sozinha. Hoje eu tenho equipe, hoje eu tenho pessoas que eu delego, hoje eu tenho sócios, hoje eu tenho muita gente que trabalha comigo. Mas durante muito tempo não foi assim. Eu tinha que fazer tudo. E entender isso foi um grande game changer na minha vida. Entender que existe a Ana Carolina Fragoso e existe a Carol, foi assim, mudou a minha vida. É que a gente pensa que se a gente dedica mais tempo a tal profissão, a tal tarefa, a gente vai conseguir fazer isso melhor. Mas nós não somos só necessariamente. aquilo. Não, tem que... Não Exato, necessariamente. não O necessariamente. Todos os resultado... pilares de vida tem que estar, né? Tem, Equilibrados e de alguma forma sendo alimentados. Senão cria-se doenças autoimunes. Tem que estar e- equilibrado. A gente tem grandes crenças na nossa sociedade, na nossa comunidade. Existem grandes crenças na sociedade brasileira de que você só ganha dinheiro se você trabalhar muito. Quem ganha dinheiro é um grande Ladrão. ou tá roubando. Tá roubando. Exato. A pessoa não reconhece o esforço do outro, porém sabe que só vai ganhar dinheiro se fizer muito esforço. Aí vem uma pessoa que faz muito esforço e todo mundo diminui o mérito dessa pessoa. É uma coisa muito louca empreender nesse país por conta disso, Muito bom. né? E o que acontece com isso? Você tem que ter um momento, cara, você vai ter que tirar um momento para se conhecer, para entender, aprender a separar as coisas. Eu só consegui crescer os meus negócios quando eu separei essas coisas. Que aí foi o seu processo. Eu lembro também, tem pouco tempo, né? Que você saiu do Eu Presa e foi para ter mais equipe estruturada. Exatamente. E eu passei por várias fases, né? Eu já tive coprodução, que não deu certo. Eu já tive a fase de fazer tudo sozinha. Depois eu tive coprodução. Hoje eu entendo que, para mim, no meu modelo de negócio, funciona melhor eu ter uma equipe enxuta e contratar freelancers quando eu preciso, pontualmente. Quando eu preciso crescer, eu contrato freelancers. E depois a equipe é aquela equipe básica, Se dissolve. né? Que me acompanha ali no dia a dia. Então, isso funciona bem no meu negócio hoje. Mas para eu descobrir isso, eu tomei muita porrada. E, de novo, eu paguei o preço. Exatamente. Eu tô indo para esse caminho de ter uma equipe enxuta que também todo mundo consiga vestir a camisa e permutar às vezes em mais de uma função, mais de uma área. E freelancers, parceiros, eu faço muita collabs, eu gosto muito disso também. Obviamente, acaba que em modelos de permuta, collabs, eu vejo que a gente exige menos da pessoa, mas também para trabalhos que não têm tanta urgência. Exatamente. E respondendo a sua pergunta, voltando, né? Pra você deixar A eu gente falar. vai embora. a gente, Mas a gente pode ir embora. estávamos nas associações. Estávamos nas Eu tô associações. curiosa para saber o que você ensina. Não, mas calma, você deixa ela palestra. Ela ia responder a última pergunta, não era? Não era das associações? Associações. Era essa. Ah, então sim, tá, vai é isso lá. que Que eu a tô Bruna tá falando. falando. Então, o que eu acho? Que as associações, elas são grandes comunidades, né? Comunidades ali na minha área. Eu, como advogada tributarista, que foi a minha formação desde a faculdade, eu fiz um LLM, toda a minha formação técnica é em direito tributário, eu faço parte hoje da Associação Brasileira de Direito Financeiro e Tributário, da International Fiscal Association, que é ligada a essa, mas é internacional, do IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu faço parte da Comissão de Direito Financeiro e Tributário, onde eu
Eu sou a mulher mais jovem do Brasil. Essa instituição foi fundada por Dom Pedro II. Ela é bicentenária. E eu sou a mulher mais jovem do Brasil a fazer parte dessa comissão. Eu entrei com 26 anos. E há muitos anos, durante muitos anos, as mulheres nem podiam advogar. Parabéns. Obrigada. As mulheres não podiam advogar, as mulheres não faziam parte dessas instituições, elas não estavam presentes nesses lugares, a gente não tinha voz nessas áreas. Então, para mim, é importante estar nessas comunidades, nessas associações. Recentemente, eu também tomei posse como conselheira na Associação Comercial do Rio de Janeiro. E são locais onde a gente, além de ter uma troca muito grande com outros profissionais, que é o que eu falei dos nossos públicos, né? Das nossas personas, que a gente não usa mais esse termo, preciso substituir esse termo. Das nossas comunidades. Para mim, na minha profissão, como uma profissão tradicional que é importante eu ter essa convivência com meus pares, com as pessoas do meu mercado, entender qual é a dinâmica, o que está acontecendo. É importante, é como você falou, o DU, eu me atualizo no DU sobre o mercado digital, sobre quais são as técnicas, as ferramentas, o que está acontecendo, o que é novidade. Nas associações, eu me atualizo do que está acontecendo no meu trabalho. Então, quais são os temas que estão para serem julgados no STF, no STJ, o que está em voga, o que eu posso levar para os meus clientes, o que é oportunidade, o que é uma grande discussão. A gente discute há tanto tempo reforma tributária, agora a gente está discutindo arcabouço fiscal. Então, tudo isso faz parte da minha vida técnica, da vida da Ana Carolina Fragoso, advogada, e eu preciso estar nesses lugares para saber desses assuntos, trocar com meus pares, ter alguém técnico do mesmo nível que eu para conversar sobre esses assuntos. É importante para isso e, claro, também para fazer networking, né? Networking é algo muito importante para todo mundo, eu acredito, né? Para advogados é especialmente importante. Fala, diga. Você vê que a tua inserção nesses ambientes já trouxe alguma diferença que você consegue avaliar? De você como advogada, mulher, empreendedora, influencer, mãe. Você vê que você faz uma diferença ali na hora que você se opõe, que você se coloca, se posiciona? Com certeza. Eu acho que, primeiro, eu tenho uma grande capacidade de comunicação. Eu acho que eu sou uma boa comunicadora. Então, você saber comunicar quem você é... Eu vejo muito... A gente tem uma dinâmica numa reunião de conselho que eu faço parte, que é a apresentação, né? A gente se reúne uma vez ao mês e ali cada pessoa que está na mesa, porque muda muito, então toda vez que a gente começa a dinâmica, a gente começa com as pessoas se apresentando. E com que elas fazem um pitch. Então, nada mais do que um pitch de 1 minuto para você se apresentar para quem está ali e falar da sua carreira, o que você faz, como é que você pode ajudar os outros que estão ali também. Enfim, as pessoas têm grandes dificuldades nessa parte. Eu vejo, e não são só advogados, tá? Porque eu estou falando de um local que não é só para advogados, é para empreendedores. Tem gente que chega lá e fala assim, já começa aqui, né? Já tá errado aqui, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou fulano de tal, Tô aqui eu faço... eu sou... como é que é? Assim... Não, ainda finaliza com 2 palavrinhas que o mestre Zig, nosso comunicador oficial, mestre da comunicação, sempre fala. É isso. Imagina se não fosse. Que bom que é isso, né? Então é isso. Muito obrigada. Ele odeia. Então, é isso. Aqui aí você acaba desmerecendo. Então é isso que eu falei, né? É isso. Você desmerece todo o restante, né, que você falou. E como você disse, as pessoas, né, estão inseridas ali. E você já se vê como diferente, se posicionando diferente. E da onde você tirou isso? Você acha que é teu? Veio... Não, eu aprendi. Aprendeu? Eu aprendi. É treino, né? É treino. Tudo é Existem treino. coisas que você pode aprender. Existem coisas que você não consegue aprender porque são intrínsecas da sua personalidade. Não adianta você querer mudar. É aquilo que a gente falou de você se entender, você ter esse autoconhecimento de saber se direcionar e saber onde você vai se colocar para você se sentir confortável. Ok. Agora, todo o resto é habilidade, é soft skill, é treinável, você pode aprender. Então, eu aprendi oratória,
Eu aprendi branding, eu aprendi marketing, eu aprendi imagem pessoal, eu aprendi tudo isso. E isso tudo faz uma diferença que as pessoas... Para qualquer negócio, não é só para direito, não. Não, para qualquer negócio. Se você é um empreendedor, se você trabalha, se posiciona nas redes sociais, que eu acho que hoje em dia não tem como você fugir. Você pode entender aonde você vai se encaixar, mas você não tem como fugir da internet, você não tem como fugir das redes sociais. Você precisa desenvolver certas skills, certas habilidades. E a primordial delas é você saber se comunicar. Você saber se comunicar corretamente, você saber dizer quem é você ter a segurança de falar, olha, eu sou fulano de tal, é isso aqui que eu faço. E tá pronto, tudo bem. Acabou. Não tem problema se tem um outro aqui do meu lado que é CEO, que é não sei o quê, que tem sei lá quantos bilhões. Não tem problema se você é um gestor de tráfego, está iniciando. Se você é um advogado em início de carreira. Muita gente tem essa insegurança de não falar. Fica inventando aí. É a hora que todo mundo percebe que você é mais iniciante ainda. Sabe uma coisa que acontece muito comigo? Eu acho muito engraçado. Quando eu abri, até recentemente eu abri vaga pro meu escritório, né? Aí eu recebo currículo, a vaga tá ali, advogado júnior, advogado com 2 a 3 anos de experiência. A gente sabe que não tem tanta experiência assim, é o esperado. Exato. A vaga é para alguém que está iniciando. Me vem um currículo com 10 páginas. Eu falei, cara, não dá. Ele vai roubar meu lugar. Ele coloca assim, eu fiz o curso, eu assisti o podcast tal, eu fiz o curso tal, eu fiz isso, eu fiz isso. Cara, lista uma série de coisas que não é importante para aquilo ali. E assim, isso é comunicação também. Você saber se colocar. É a segurança ali, né? Até quando a gente chegou aqui, eu te disse que a gente ia te perguntar quem era Ana Fragoso e o que te faz ser imparável. Aí você me respondeu, isso aí pra mim é moleza, respondo na ponta da língua. Exatamente. E isso é importante, estar nos lugares certos, saber se comunicar, isso tudo você aprende. Então, assim, eu costumo falar que eu vejo a pessoa, eu sei o resultado da pessoa só de conversar 1 minuto com ela. Você não precisa me dizer o seu resultado. Eu sei que você é um cara foda. Eu sei que você é um cara que tem resultado. Porque eu tô aqui falando com você. E dá pra sentir. Uhum. E você vê isso com qualquer pessoa. Quando você entende como o sistema funciona, você só de conversar com a pessoa, você sabe se ele é um advogado bom, se ele não é. Se ele é um cara seguro, se ele é um cara... Imagina você contratar... Você acredita que isso é energia ou é posicionamento? Os dois. É os dois, né? Eu acho que é um conjunto dos dois. A forma que a pessoa se porta, interno, que aí é tudo, branding, a forma que ela vende, oratória, todo esse compilado que você trouxe e a energia que ela transmite mesmo, né? O nosso externo, ele é um reflexo do nosso interno. Então, quem nós somos vai refletir em como nós nos posicionamos para o mundo, em como nós nos comunicamos para o mundo. É aquela história, não adianta você montar um personagem, que em um momento ele vai cair. Em algum momento a sua máscara vai cair. Você pode montar um personagem, até tem gente que usa essa técnica, né? Uhum. Mas não é uma coisa sustentável, não funciona para o longo prazo. Se você não é aquilo ali, se aquilo não existe dentro de você, é aquela história de, eu não gosto de falar para a câmera. Você até vai falar uma vez, você vai treinar, você vai passar ali semanas para chegar aqui num podcast e falar e lidar com esse microfone, câmera aqui, câmera ali, de gente entrevistando. Você vai treinar, você vai sair daqui suando frio, mas você faz. Uhum. Só que aquilo não se sustenta, porque aquilo não te faz bem. Você tem que entender quem você é internamente para comunicar isso para o mundo. Então, eu acho que é um conjunto dos dois. Você acha que isso é uma pessoa que quer se reinventar, se redescobrir? Esse é um dos primeiros passos. Aprender a se comunicar, aprender oratória, aprender a se posicionar, sabe? Se sentir confiante. Isso dá pra fazer em casa com o seu próprio celular, né? Você se gravar ali todos os dias, treinar, se rever, ficar E sabe qual é a melhor parte? Sabe quanto custa? Nada. R$0. R$0. Porque quem quer, abre um YouTube e aprende. E replica, fala no espelho e uma boa técnica, inclusive no meu caso, pro Stories, que no início do podcast eu disse que era a minha dificuldade, eu fico imaginando uma pessoa específica, que no caso é a minha persona. Eu, na época que eu trabalhava com o evento, eu imaginava o meu cliente que ia em todos. Tô falando pra ele aqui. Cara, aí eu me sentia mais à vontade.
E assim, técnicas dessas são gratuitas. Você pode ver na internet zilhões de hacks como esse e treinar e se evoluir. Hoje em dia, o conhecimento, ele está todo disponível na internet. Absolutamente tudo que você quiser aprender está na internet. Isso tem cursos gratuitos, inclusive de Harvard. Existem plataformas que você acessa e você assiste cursos de Harvard, Stanford, das melhores universidades do mundo, totalmente de graça. E dublado, tá? Tem curso dublado para o português, ou com legenda. Você aprende no YouTube, gente, você aprende qualquer coisa no YouTube hoje em dia. Basta você querer. Por que as pessoas pagam por conhecimento? As pessoas pagam por conhecimento hoje em dia porque alguém criou uma metodologia, colocou aquilo ali num pacote de uma certa forma, num certo formato, que vai encurtar o caminho dessa pessoa. Você pode aprender de graça? Claro. Mas você sabe o porquê que você está aprendendo aquilo ali? Você sabe aonde você vai utilizar aquilo ali? Ou você vai adquirir um monte de conhecimento solto e depois você vai... Tentar linkar eles. E tentar linkar para aquilo ali para a sua vida. Você sabe que uma vez eu conheci um rapaz... E é muito comum, né? A pessoa que está começando em tudo. E não está errado, é bom para tatear, mas ter já essa visão clara de buscar o porquê, o objetivo, a relação entre as coisas. Exatamente. Hoje em dia você paga conhecimento porque você não está pagando o conhecimento, você não está pagando aquele conteúdo ali. Você está pagando o tempo. O tempo que você vai encurtar na sua jornada. Porque alguém que já aprendeu, que já passou por aquilo ali, colocou num pacotinho, num formato e vai te entregar. Olha, tá aqui. Isso aqui eu tô te vendendo por X reais e você vai aqui assistir essas 10 horas aulas, essas 10 horas de conteúdo, e você vai ter esse resultado aqui. É isso que você quer? É isso que eu quero. Então eu vou comprar. Ou então não é isso que eu quero. Tô achando caro, tô achando isso. Não tem problema, não é o seu momento. Vai lá pro YouTube, vai lá pra internet, você vai aprender a mesma coisa. Agora, daqui a 2, 3 anos a gente conversa. Exato. Aí na parte do aprendizado, assim, a pessoa tem esses caminhos de encurtar caminho no pago ou ir no gratuito. A gente falou bem sobre as formas de se posicionar para a pessoa começar ou para também vinculando muito a sua história, né? E agora até fazer uma revelação que estão falando nos bastidores do DU, estão te chamando de rainha do orgânico. Como é que é? Rainha do orgânico. Eu não sabia dessa fofoca. E assim, isso a gente até viu que ano passado você estava fazendo algumas estratégias vinculadas à caixinha de pergunta e possivelmente para um público orgânico. Sim. E aí acredito que isso começou, a brincadeira começou daí. Ai, gente, não sabia. Olha só como é que a gente descobre as fofocas. O foco da fofoca é a última a saber, né? Quem faz. Geralmente né? Então estão fofocando certo. Solta um pouquinho do pulo do gato desse orgânico aí. Não é nem intencional. Acho que é por isso que deu certo, porque nunca foi a minha intenção. Acho que é talvez por isso que deu certo. Mas, como eu te falei, eu tô nas redes sociais com esse mesmo posicionamento, porque tem gente que muda de nicho, tem gente que muda, e aí tem toda uma complexidade, né, que envolve aquilo ali. Você muda seu público, muda seu posicionamento, é difícil. Como eu tô desde 2017 com o mesmo público, com o mesmo posicionamento, sempre me posicionei dessa forma, como advogada, com os mesmos objetivos, eu sinto que eu tenho uma comunidade muito fiel a mim, ali no meu Seus Instagram. baixinhos. Minhas pupilas. Essas pupilas aí. Minhas pupilas são de minhas pupilas e meu clã. Aquilo ali é o meu clã, entendeu? Somos um clã ali, todo mundo. E o que eu sinto? Eu tenho muito esse feeling eu converso muito com as pessoas. Eu leio direct, eu respondo as pessoas. Existem pessoas que me mandam mensagem. E às vezes eu não só respondo, eu faço perguntas para aquela pessoa que está ali falando comigo, às vezes sem conhecer. E eu tenho muito desse feeling de entender as pessoas por ali. Então, como você falou, o negócio da caixinha. Às vezes eu abro uma caixinha e eu coloco um tema, eu faço uma sequência de stories, eu faço aquela introdução de um tema. Abro uma caixinha, vejo o que as pessoas vão me responder sobre aquele tema. Com base nisso, eu crio um infoproduto. E eu crio um infoproduto nesse sistema que eu te falei. Cara, eu pego um cara que faz uma página pra mim em 8 horas, ele faz uma landing page pra mim, ele sobe uma landing page, eu subo o cadastro numa plataforma, faço o checkout, crio a arte, pego uma pessoa faz a arte pra mim, faz as artes. De um dia pro outro, eu crio um produto. E antes das 24 horas de fechar aquele assunto, eu volto lá no dia seguinte e falo, gente, sobre isso aqui, recebi tantas dúvidas no direct, vi que
percebi que existe a demanda, criei um infoproduto e eu subo o link no direct. E com isso, eu faço, às vezes, 50, 60, 80 mil reais. É isso. Muito Com bom. um Em produto 2 que eu dias. criei. Até o... A produção. Até o olha. Lira apareceu agora, filho. Opa, 60 mil, Virou pra 80? trás. Ai, a Raíssa pra cima. Brincadeira, pro Lira é frio. É isso aí, Lira. Depois eu te ensino, depois a gente conversa. E isso é orgânico, né? É a Mas ele rainha não do é orgânico. intencional. Ele não é intencional. Tudo isso aconteceu porque eu nunca consegui encontrar um bom gestor de tráfego para trabalhar comigo. Que isso, ó, galera. A vaga aí. Há vagas abertas. Ó, o Lira virou gestor de tráfego. Exatamente. Lira, depois você me dá seu telefone, a gente conversa melhor. Vou roubar o funcionário aqui da Investmart. Muito bom. Mas é isso, sabe? É aquela questão do... A dificuldade, ela me deu uma oportunidade. A minha dificuldade em encontrar um gestor de tráfego e fazer toda aquela questão... Eu já tive uma coprodução que não deu certo, a gente já comentou sobre isso nos bastidores. Então, toda essa dificuldade que eu tive no mercado digital, ela não me parou. Não foi um Muito empecilho para mim. Eu fui tentando dar a volta. Falei, cara, o que eu posso fazer? Resolver isso aqui. Cara, virou orgânico. O orgânico, ele acabou sendo a minha solução para isso. Você não... Aí eu vejo que você lida muito bem com medo, né? Eu não tenho medos. Isso é muito... Na verdade, eu tenho engraçado. 2 medos. Cobra e aranha. E assim, tipo, no dia a Eu tenho pavor de dia... cobra e aranha. No dia a dia, não tenho Tipo- medo de ser criticada. Não tenho medo Maneiro. de errar. Não tenho medo de errar. Eu realmente aprendo errando. E provavelmente eu só tô aqui porque eu errei pra caramba. Eu errei muito na minha vida. E foi isso que me trouxe até onde eu tô hoje. Muito bom, cara. Tô O me erro encerrando muito bem. não me para e o erro, ele não me congela. Ele, pelo contrário, eu gosto de errar. Porque Mas você eu sente sei... medo, assim? Você não percebe ou você sente que algo é desafiador e é por aí que vai? Não, eu sinto... Claro que existem momentos na vida que eu sinto aquele friozinho na barriga. Eu falo, caramba, hoje eu vou falar hoje eu vou dar uma palestra que eu vou falar para tantas pessoas. Ou então, não, hoje eu tenho uma reunião muito importante, um cliente muito grande, eu não posso errar. Eu preciso conduzir isso aqui corretamente. Eu Verdade, preciso você fazer falou. o fechamento aqui do cliente, trazer ele pro escritório. Eu tenho um frio na barriga. Mas isso, para mim, é um direcionador. Não é um Verdade. quebra-mola. Isso eu não sempre te reparei. para. Você é imparável, né? Não, eu sempre reparei isso nela. Até eu acho que eu comecei a reparar isso quando eu te convidei pra palestrar. Você tava com quase 9 meses e você topou de uma semana pra outra. Que eu palestrei grávida, né? Aham. Eu falei, Ó, gente, nas palestras, aí eu só 200 perguntei pessoas. assim, tem uma cadeira? Eu posso palestrar sentada? Eu vou. Senão Não, ia de qualquer imagina. Tem uma cadeira? Não, senão ia de qualquer jeito. Não, imagino. Eu fui de tênis, eu dei meu jeito. Surreal. Não, isso é muito inspirador, Aninha. Acho que, nossa, principalmente pra mulherada que tá assistindo, é inspirador demais poder ver onde que você chegou, onde você vai chegar, com certeza. Porque da forma como você lida com seus medos, com as suas dificuldades, as questões que vão aparecendo, né? Eu não tenho filhos, mas compreendo que deve ser muito complicado, né? Você lidar com isso tudo, com a tua carreira e ainda cuidar de uma pessoinha que você quer o melhor do mundo pra ela, né? E sozinha, né? Sem ajuda. É verdade. É inspirador. E não ter medo, ir atrás. E, cara, por isso que é um dos símbolos da nossa comunidade. O que eu ia dizer é que a gente vê que o sucesso deixa pistas. Por isso que a gente tem esse podcast aqui, para fazer com que pessoas de sucesso deixem seu propósito aqui e mostrem para quem nos segue como fez. Mas te lembre também que você vive sua maratona de vida. E às vezes você pode pegar um pouquinho de cada um, adaptar para sua realidade e criar um modelo de negócio que satisfaça a sua vida. Exatamente, muito bom. E Aninha, recado final, quer deixar um beijo pro pessoal? Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês são pessoas que eu admiro muito, que eu tenho, graças a Deus, tenho a chance de chamar vocês de amigos.
Bonita, Medo de encostar no esse microfone. microfone aqui. Mas, graças a Deus, assim, o DU é uma comunidade que faz muita diferença na minha vida. Eu fiz realmente verdadeiros amigos ali dentro. São pessoas que me inspiram também, vocês, toda a nossa comunidade. E o recado que eu queria deixar para as pessoas é justamente esse. Não deixem os seus medos lhe impedirem de alcançar os seus objetivos. Porque o nosso único concorrente está aqui dentro. Somos nós mesmos. Não existe concorrência. Isso é uma frase que eu gosto muito de falar. Não existe concorrência. O seu concorrente é a sua procrastinação, é o seu despertador que você clica ali Soneca. na soneca, é a sua alimentação ruim, é você que não vai na academia, você que não cuida de você, é você que não dedica um tempo para sua família. O seu concorrente é você mesmo. Não é ninguém de fora, não é o cara que tem mais seguidor que você, não é o cara que tem mais dinheiro que você, não é o cara que está fazendo 30 anúncios, que está investindo 100 mil em tráfego. Não é. Seu concorrente está aqui dentro. É você que está se limitando. Então, vamos buscar quebrar essas barreiras invisíveis que nós mesmos criamos e buscar ser imparáveis. Ih, Obrigada. obrigado. Encerramos mais uma vez um episódio do... The UCast by Perfect Pay. É isso, e nos vemos na próxima. Até mais. Até mais. Obrigada, gente.